Olá, muito boa tarde. A aproximação ao Natal descobre-se também nas páginas da Bíblia. Há textos que falam dessa espera do Salvador nos primeiros anos do cristianismo e que são retomados em cada ano nos domingos anteriores ao Natal. Os do próximo serão agora analisados pelos convidados do programa Eclésia, o padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem novamente no nosso programa. De que forma, Padre Lourenço, é que os textos deste domingo retomam essa espera que aconteceu há 2000 anos? Pois, muito boa tarde. Conforme nos vamos aproximando ao acontecimento central desta quadra litúrgica, que é naturalmente o Natal, vamos sentindo mais esta intensidade, esta aproximação. E a aproximação não se faz de forma abstrata, não se faz aqui com discursos teóricos, faz-se com personagens. E, como sabemos, a liturgia do Advento é marcada por um ritmo de aproximação a um conjunto de personagens bíblicos que prefiguram, que antecipam e que anunciam, naturalmente tão bem, a vinda de um Salvador, de um Messias. A concretização de uma esperança que alimenta, ao longo de séculos, a história do povo de Israel. Eu acho que é muito importante fazermos esta relação, porque no tempo do Advento são 3 ou 4 domingos, dizemos que este tempo do Advento é uma espécie de súmula daquilo que foi a história bíblica, mas depois esquecemos que essa história bíblica é milenar, é rica em mensagem, é rica em experiência, é rica em personagens, em exemplaridades, e dentre essas exemplaridades, naturalmente, destacam-se alguns deles, como o profeta Isaías, cujas leituras vamos ouvindo, quase presentes em todos os domingos, na liturgia semanal também muito presente, e outra figura, além de Maria, a Senhora da Esperança, temos também a figura de João Batista, do Mensageiro. Já no domingo passado havia alguns acenos a essa missão, a esse personagem, que personifica esta dimensão de esperança, de expectativa. Agora lhe dá um rosto muito mais denso, muito mais concretizado. Ele como que retoma tudo aquilo que este tempo carrega, ou seja, tudo aquilo que o Advento transporta, como expectativa, como esperança, como alegria, como aproximação, João carrega isso, simboliza isso, significa isso. As narrativas do Novo Testamento adensam sobre este personagem todo um conjunto de expectativas, como acabo de dizer, que fazem dele um personagem central. E hoje vamos encontrá-lo, exatamente, não por sua iniciativa, mas, enfim, dando corpo e forma àquilo que são os anúncios veterotestamentários. Esta questão de personagens concretos, com um rosto concreto, com nomes concretos, é fundamental na história da salvação e na história da fé. Se pensarmos bem, até na história individual de cada um de nós enquanto crente. Basta pensar um bocadinho e descobriremos, penso eu que com facilidade, que chegamos à consciência de ser crentes e de ser amados porque alguém nos foi abrindo essa possibilidade, porque vários alguém nos foram abrindo essa possibilidade, portanto somos capazes de perceber rostos e nomes concretos de pessoas que nos foram dando essa possibilidade e nos foram ajudando a crescer nessa direção. O Advento não podia também fazer de outra maneira, ou seja, esta proximidade iminente desta realidade nova, deste encontro a refazer-se em cada dia, passa também por personagens concretos que vão alertando, que vão chamando a atenção, que vão apontando. A figura de João é disso paradigmática, ainda por cima quando dele se diz que aponta e se retira. Porque muitas vezes aqueles que apontam ficam no meio a dizer bem, e quase que atrapalham a visão, porque ficam ali no meio a servir quase que de um obstáculo. Não, de João é dito que ele aponta, sugere, diz que aquele é que é, não é ele, e depois retira-se. O Evangelho vai dizer isso de uma maneira claríssima. Vamos ouvir então de que forma é que o Evangelho que se escuta neste domingo nos relata esta figura de São João Batista. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então quem és tu?
És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Ele declarou, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram, então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Acredito, Padre João Lourenço, que para o mundo bíblico de então, não ser Elias, não ser um profeta, ser uma personagem completamente nova, foi, claro, uma surpresa. E até alguma apreensão, terá causado alguma apreensão. Vamos ver. Eu acho que o mundo bíblico desta quadra, na sua dinâmica, quer social, quer política, era todos os dias abalado por surpresas. Portanto, por aí, são tantas. Esta época é exatamente uma época onde fervilham tendências, elas estão aqui presentes neste texto, tendências de natureza política, em geral anti-romana, de tendências autonómicas, grupos opostos àquilo que era o paradigma oficial do judaísmo da época. Portanto, utilizando uma palavra assim um pouco brejeira, podemos dizer que ao tempo de Jesus há uma caldeirada imensa de que qualquer surpresa que possa aparecer já não é surpresa. Bem, mas João aparece aqui, efetivamente, como algo surpreendente. E a surpresa que advém de João, eu acho que é assim, todas as outras surpresas se reclamavam da sua centralidade. A surpresa que é João não reclama da sua centralidade. Aponta para o outro lado. Aponta para outra centralidade. Exato. As outras surpresas que iam aparecendo manifestavam-se como a esperança última, a solução. E João não se apresenta como uma solução. Ele aponta para a solução. Ele deixa que as pessoas caminhem, vão ao encontro da solução. Este texto, que faz um bocadinho o interregno na liturgia do Advento, porque não é tomado do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho que ao longo deste ano vamos meditar e refletir, mas é tomado o Evangelho de São João, aparece aqui a construir à volta de João Batista um dos melhores exemplos que nós temos de literatura sobre João Batista. Eu diria, depois do que aqui está dito, é difícil encontrar algo de novo, porque aqui estão ditas 3 ou 4 coisas muito importantes. Primeiro, a importância de João, mas numa perspectiva de testemunho. E o testemunho nunca eclipsa o testemunhado. Exato. Isto é muito importante. Segundo, este texto é um belíssimo diagnóstico social e político da época. Social, político e religioso. Porque fala aqui dos movimentos religiosos que também alimentavam ânsias. Toda a gente fervilhava aqui numa expectativa. Isto é histórico. O período do Advento de Jesus, aqueles anos entre os primeiros decénios até o ano 70, foi um caldeirão permanente e efervescente na sociedade judaica. Vitimizada, maltratada por Herodes, pelos romanos, pelas convulsões internas. Tudo isto trazia, naturalmente, São Paulo descreve isto de uma forma muito bonita na carta aos Gálatas, quando diz, ao chegar à plenitude dos tempos. Nós, quando falamos, ao chegar à plenitude dos tempos, olhamos para cima e deixamos ver onde é que está o alto. Não é isso. A plenitude é um tempo em que se espera qualquer coisa. Há uma ânsia desmedida. E temos lá aqui toda a gente, vamos dizer, esta narrativa, podemos tomar esta narrativa como uma narrativa histórica? À letra, não. Mas, na sua expressão global,
eu diria, é belíssima. Espelha uma época. Espelha a época, é um belíssimo diagnóstico que tem, com as representatividades próprias do tempo, os anseios, as inquietações, as esperanças e, no fundo, a figura de João, que de tudo isto vem mostrar na sua humildade que o caminho não passa por ele, ele está apenas a indicar o caminho. Aliás, João quase que nos serve como a figura também que nos ajuda a evitar ou a ter consciência de algumas tentações que podem ser muito próprias das comunidades e daqueles que são chamados a anunciar. Porque há uma embaixada que lhe é dirigida para lhe perguntar uma série de coisas e as respostas e as notas são muito claras. Ele veio para anunciar a luz, mas não é a luz. Ou seja, claramente o anúncio que ele faz não é algo que brota dele, é o anúncio de outra realidade, de outro alguém. Ele não é o dono desse anúncio, ele não é o dono dessa mensagem, não. A mensagem é algo ao serviço da qual ele está. Não é? E quando lhe perguntam se ele é o Messias, ele diz que não é o Messias. Claramente aponta para o outro. Esta centralidade não é a dele, como dizia aqui o Padre João, mas é a do outro. Ora, estas são muitas vezes as tentações que as comunidades têm, as tentações que os mensageiros têm, não é? Ou seja, de se pôr eles no centro, de reduzir o anúncio e a mensagem que anunciam ao entendimento que têm dessa mensagem e à maneira como a vivem. Ao umbigo deles. Exatamente. João não configura o anúncio ao seu umbigo. E quando o que nos é dito é que a razão de ser da comunidade crente, a razão de ser da comunidade cristã é estar ao serviço desta mensagem. E mais, esta mensagem não é dirigida só para ela, nem exclusivamente para ela, mas é para ser dirigida a todo o mundo, a todo o ser humano, a todas as geografias da Terra. E, portanto, esse deve ser sempre o horizonte que a comunidade cristã nunca se pode esquecer, que ela é dirigida a todas as geografias, ninguém pode ficar excluído e que a mensagem não é dela, mas ela está ao serviço dessa mensagem. Encontramos aqui em João um enorme desafio a esta nossa maneira de ser e de estar no meio do mundo. Muitas vezes é tido e olhado São João Batista como o precursor, Sim. não como esse modelo de anunciador. Exatamente, e se calhar aqui encontramos uma ousadia maior, não é só o primeiro que faz, mas é aquele que diz já como é que deve ser feito e qual é a nossa posição neste fazer. Esta imagem, de facto, de alguém que percebeu o que é o importante, chama a atenção para esse importante e depois, lentamente e sem grande barulho, desvia-se para que o importante, que é importante, seja verdadeiramente aquilo que está à frente e que as pessoas não se distraiam com coisas secundárias, com fé diversos, como muitas vezes nós fazemos, não é? Passamos ao texto da primeira leitura, Padre João Lourenço. Iria acrescentar. Não, podia acrescentar uma notazinha, ela já foi dita aqui pelo Juan, mas João Batista, aqui nesta forma, como ele se coloca face a Cristo, é, de facto, a figura de todos os outros anunciadores. Claro. Ele é, podemos assim dizer, é o primeiro crente, ou é apresentado como o primeiro crente, porque eu não sou a luz, mas é também apresentado como o primeiro, há pouco dizias precursor, como o primeiro seguidor, o primeiro anunciador, a grande figura daqueles que mais tarde vão continuar um pouco pelo mundo a escutar daqui, dali, da lá, que mensagem nos trazes, que resposta nos dás para esta situação, para aquela e para aquela outra. E João não traz respostas, só traz uma. Não traz respostas para as situações, traz só apenas a resposta, que essa é recolhida e vem de Cristo, não é? Não há soluções imediatas para este ou para aquele problema, não há um menu de soluções, há só uma solução. E passamos então ao texto da primeira leitura do profeta Isaías. Apresentam-se aí também traços que definem esse mensageiro? Sim, aqui este texto é um texto, também ele muito rico, já da parte final do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 61, e é um texto que eu diria, provavelmente dirige-se a alguém que na comunidade israelita da época, pós-exílio, quando a comunidade estava a reconstruir, a refazer, a recomeçar, alguém sobre quem é dito um anúncio, um oráculo, que o quase institucionalize
como aquele que vai trazer uma vida nova, ou que vai contribuir, ou alguém que contribuiu, porque há figuras de facto notáveis desta época, alguém que contribui para este recomeço novo, cheio de esperança e cheio de fulgor, não é? Mas o mais bonito, o bonito deste texto é que ele serviu como que relido, hermeneuticamente interpretado, para poder ser depois concretizado em diferentes épocas, para figuras carismáticas, no sentido de terem carisma, de terem presença, de terem uma missão, para as institucionalizar, não é? Ele é aplicado aqui a João Batista, como pode ser aplicado a Jesus. Claro. A mensagem é exatamente, no fundo, a mesma. Nesta ordem de ideias, os dois estão na mesma perspectiva. Realizar, de facto, agora de uma forma mais plena, naturalmente que é em Cristo, aquilo que eram as esperanças do tempo e que eram os mensageiros. É o tal itinerário de paradigmas de que há pouco falei, que aqui também está, não está personalizado, a história depois vai identificar personagens que os realizam e que os concretizam. E em bom rigor pode ser aplicado a cada crente e à comunidade crente, enquanto tal, na mensagem, na missão que lhe é confiada, não é? O Espírito é-lhe enviado para essa missão. E depois com uma nota curiosíssima, que vem muito ao encontro da linguagem que hoje vamos estando habituados a ouvir, que é quem são os destinatários, a quem é que são os cativos, os atribulados, os prisioneiros, ou seja, aqueles que estão nas periferias, não é? Esta linguagem que hoje o Papa Francisco nos convida, e este desafio, mais do que a linguagem, este desafio de ir às periferias geográficas e existenciais, para aí fazer o anúncio da boa notícia. Ou seja, também para eles, se calhar principalmente para eles, é esta boa notícia. E temos que fazer tudo para que ela possa acontecer, para que ela possa ser uma realidade nessas periferias. É para isso que o Espírito também nos é enviado. E é para isso também que serve o Natal. Ou seja, é isto também que estamos a preparar e que queremos anunciar. Infelizmente que o Natal convida muito, é verdade, ou recorda muito as periferias. Até do ponto de vista humano e social, não é? E mostra essa sensibilidade às periferias. Ou seja, que isso seja uma nota de toda a nossa história. Acredito que é também uma outra característica deste tempo, o Natal, esta alegria de que nos fala o texto da segunda leitura. De que forma é que São Paulo aos Tessalonicenses propõe, de facto, e convida à alegria? Estes tempos litúrgicos mais fortes, mais densos, eu diria mais significativos do ano litúrgico, portanto estes períodos compõem um ano litúrgico, que há dois que são marcantes, ou há três, mas um não está noutra latitude, que é o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, são tempos marcadamente por este processo de caminhada, de preparatio, de preparação. E em cada um, quer no tempo do Advento, quer no tempo da Quaresma, aparece sempre um domingo que nós chamamos o Domingo da Alegria. E exatamente este terceiro domingo do Advento é chamado também o Domingo da Alegria, porque vem, de alguma forma, convidar-nos, ou no fundo, consciencializar, a partir da experiência e da vivência litúrgica, esta nota que deve marcar a nossa preparação. Ou seja, preparar o advento do Senhor não é andar macambúzio ou triste ou amargurado na vida, mas é cultivar profundamente no coração esta alegria, esta esperança que nos conduz e que nos leva já a experimentar a salvação que existe, que está em nós. Não é uma coisa que apenas vai vir, ela já está em nós e, portanto, nós preparamos essa plenitude, vivendo exatamente esta plenitude de alegria que o Senhor nos dá. E Paulo faz exatamente este convite aos cristãos de Tessalónica para que eles sintam esta alegria. Tessalónica era uma cidade importante, era uma cidade cheia de atrativos. Certamente a conversão e a vivência da primeira comunidade também não foi fácil, nós sabemos-lo, mas isso não era para os cristãos se isolarem, se afastarem, mas antes para viverem intensamente esta alegria que lhes vinha de se sentirem salvos e reunidos na mesma comunhão com Cristo. E não nos deixemos enganar que esta alegria não é simplesmente um estado de espírito, não é simplesmente uma emoção, é de algo muito mais profundo, a tal ponto que se pode dizer que é uma nota característica do ser-se cristão e, mais ainda, é uma nota característica que forma parte do conteúdo do anúncio. Volto de novo a fazer a ponte com o Papa Francisco. Não se trata de simplesmente de anunciar com alegria, isso já é importante, mas trata-se de anunciar a alegria do Evangelho.
E, portanto, não é uma questão metodológica do da exortação, que é muito mais que o título, que nos remete para o essencial do que é o Evangelho. Portanto, não se trata simplesmente de uma metodologia, vamos mostrar que estamos alegres para cativar as pessoas. Claro que se anunciamos aquilo que é o núcleo do Evangelho, e se o núcleo desse Evangelho é a alegria de quê? A alegria de me saber querido, amado, sustentado, suportado por Deus, acompanhado por Deus, porque é isso que o Advento prepara, é isso que o Natal celebra, é que Deus está no meio de connosco, não é simplesmente um Deus ali, um Deus aquele, um Deus tu, mas é um Deus connosco, que quer fazer o caminho connosco. É essa alegria que eu anuncio, e porque ela é constitutiva do anúncio e da mensagem, não tem outra maneira de ser anunciada a não ser também com alegria, não é? Mas atenção, é muito mais do que um estado de espírito, do que uma emoção, do que um sentimento. Não é? E exigir, se calhar, uma mudança de paradigma como é óbvio, não é? Com que o anúncio é marca feito. definitivamente a existência e implica que aquilo que eu faço seja também tornar-me corresponsável para a alegria dos outros, de saber que este anúncio é para eles e, portanto, também pela alegria deles eu sou corresponsável. Agradeço por terem estado neste programa. Sempre um prazer. Boa continuação de preparação e depois Exatamente. de celebração Desta da alegria Natal. que está a acontecer. Exatamente. Um programa onde quisemos apresentar as propostas para preparar o Natal sugeridas pelos textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo. Por hoje ficamos por aqui, mas mais logo, pelas 22h45, fazemos-lhe companhia na Antena 1. Desejo uma boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.